Fala aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Tchê, professor de Química. Estou aqui para resolver com vocês a prova de conhecimentos específicos da Santa Casa 2024. Vamos nessa? Queridos, o objetivo aqui é que eu consiga passar para vocês um pouco da resolução, dos conteúdos. Se você gostar desse conteúdo, se ele está te ajudando a estudar, a entender melhor a química, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, não deixe de compartilhar com colegas que estão nessa batalha do vestibular também, porque isso é o que motiva, o que incentiva a gente a continuar nesse projeto. Maravilha? Queridos, vamos nessa. Questão número 9 da prova da Santa Casa diz assim: a guanidina CN3H5 é um composto que pode ser formado no sistema biológico e liberado pela urina em pacientes com mau funcionamento dos rins. Em laboratório, a guanidina pode ser obtida a partir da decomposição térmica do tiocianato de amônio, NH4SCN, que é um composto formado a partir dos íons tiocianato, SCN-. Essa reação é representada pela equação que foi dada ali, e a letra A faz o seguinte: ela pede para você calcular. Vou sempre indicar aqui o verbo de comando. Calcule o quê? Calcule a massa molar da guanidina. E depois represente a fórmula de quem? Do íon amônio, com a sua carga. Vamos focar na letra A? Então a guanidina é CN3H5. Vamos lá para o nosso espaço de respostas. Então nós temos a letra A, CN3H5. Eu quero calcular a massa molar. Vamos para a luta. Massa molar vai ser igual a... eu tenho um carbono com massa 12, mais 3 nitrogênios, cada um com massa 14, mais 5 hidrogênios, cada um com massa 1. Maravilha! Então, essa massa molar da guanidina CN3H5 vai valer quanto? 1 vezes 12, mais 3 vezes 14, que é 42, então já tenho 54, mais 5, 59. Então, resposta aqui, 59 gramas por mol. Maravilha. E ele pediu para representar a fórmula do íon amônio. Queridos, ele não disse que tipo de fórmula ele queria. Muito provavelmente, ele queria a fórmula, entre aspas, molecular, aquela em que eu uso os símbolos dos elementos. NH4+. Pronto, está indicado. Quem é o íon, qual é a carga dele? NH4+. Esse é o íon amônio. Maravilha? Quem não lembrava, talvez assim, eu não saberia quem é o íon amônio. Olha a questão como ela te ajuda. Ela fala que o tiocianato de amônio é um composto formado a partir dos íons tiocianato. Então, o tiocianato é o SCN-. E ele aparece aqui, ó, SCN. Então, o outro lado, que é o que sobra, é o NH4. Então, se o SCN é menos, o NH4 é mais. Então, o próprio enunciado ajudaria nesse propósito. Tá? Então, letra A está resolvida. Calculamos a massa molar, representamos a fórmula do íon amônio com a sua carga. Letra B, apresente o quê? A geometria molecular do H2S. Primeiro aspecto. Segundo, classifique essa molécula quanto à sua polaridade. Beleza? Nosso rascunho aqui. Pessoal, H2S... ele é muito similar a uma outra molécula que a gente conhece muito bem, que é a molécula de água. O oxigênio e o enxofre estão na família 6A. Então, a geometria molecular do H2S é exatamente igual à geometria molecular da água, que é uma geometria angular. Vamos lá? Então, apresente na letra B a geometria do H2S. Então, temos aqui H2S, geometria angular. Tá? Vamos desenhar aqui. Teria hidrogênio, enxofre, hidrogênio. E 2 pares eletrônicos isolados para o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons de valência. Ele é da família 6A.
Um elétron está ligado no hidrogênio da esquerda, um elétron ligado no hidrogênio da direita, e ainda sobram 2 pares eletrônicos para o enxofre, eis a geometria angular. E aí, gente, ele pede para você classificar essa molécula quanto à polaridade. Vamos lá, o enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós temos um vetor momento dipolar apontando do hidrogênio para o enxofre aqui, e na outra ligação, outro vetor apontando em direção ao enxofre. Então, como você vê, os vetores eles não têm como se cancelar aqui nessa geometria angular. Sempre vai ter uma componente para cima. Então, se trata de uma molécula polar. Você claramente vê aqui um polo negativo e os hidrogênios serão polos positivos. Legal? Então, sua resposta é: a molécula tem uma polaridade que é polar de fato, né? Então aqui eu vou escrever molécula polar. Acabou. Essa é a resolução da questão 9. Dá uma olhada, vamos conferir de novo. Ó. Calculamos a massa molar, representamos a fórmula do íon. Eu sempre gosto de fazer essa passada para não esquecer nenhum item. Apresente a geometria molecular do H2S, geometria angular. Classifique essa molécula quanto à sua polaridade. É uma molécula polar. Acabou. Vamos para a questão 10? Questão 10 tem um enunciado um pouquinho mais longo, mas acho que dá para trabalhar legal. O permanganato de potássio, KMnO4, é um reagente muito versátil aplicado em processos industriais, tratamento de esgoto e desinfecção de água. A obtenção do permanganato de potássio é feita por um processo que emprega uma mistura do composto MnO2, obtido por mineração, e do hidróxido de potássio KOH. Para essa reação, esses 2 reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio. Ao atingirem o estado líquido, ocorrem 2 reações consecutivas representadas nas equações a seguir. Beleza. Letra A. A que função inorgânica pertence o composto de manganês obtido através da mineração? Espera aí. Vamos lá. Gente, a que função inorgânica pertence? Esse é o comando, né? O composto de manganês obtido através da mineração. De quem que ela está falando aí? Volta aqui no enunciado. A obtenção do permanganato é feita por um processo que emprega uma mistura do composto MnO2 obtido por mineração. Matou a charada. Então, a que função inorgânica pertence o MnO2? Óxido. Ele é um óxido. Qual é a definição de óxido mesmo, queridos? Óxido é um composto binário, ou seja, que tem átomos de 2 elementos, em que um dos elementos obrigatoriamente é o oxigênio. Resolvido, certo? Então, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, nós estamos falando aqui do MnO2, e você vai dizer, ele é um óxido. Resolvido o primeiro ponto. Tá? MnO2 é um óxido. Repito, óxido é um composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, é o oxigênio com algum outro elemento. Dê o nome. Então, esse é o comando. Dê o nome. Deixa eu colocar aqui em laranjinha. Dê o nome do quê? Da mudança de estado físico que ocorre nos reagentes no processo de obtenção do permanganato de potássio. Quem são os reagentes? O MnO2 e o hidróxido de potássio, KOH. O que ele fala? Para essa reação, os 2 reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio. Ao atingirem o estado líquido, olha que interessante, eles estão passando de sólido para líquido. Pessoal, sólido para líquido, como se chama essa mudança de estado físico? Fusão. Sólido virando líquido é uma fusão. Tá? Então, está bem claro no enunciado do que ele está falando. Dê o nome da mudança de estado físico. Então, a mudança de estado físico, é a fusão. Ou seja, sólido virando líquido. Fechou. Letra B. Letra B começa pedindo para você
determinar o quê? O NOx do manganês no permanganato de potássio. Vamos fazer isso? Eu não sei como vocês aprenderam a calcular NOx, tem um jeitinho que é o famoso chiqueirinho. Você coloca aqui os elementos separados, K, Mn, O4, e você pode fazer aqui duas linhas. Separar aqui K, Mn, O4, e a gente vai estabelecer aqui duas linhas. Ó, assim. De maneira bem simplesinha. Tá? Vamos estabelecer duas linhas. O que eu vou fazer nessas duas linhas? Eu vou dizer qual é a carga, qual é o NOx de cada um dos elementos, sozinhos. NOx do elemento. Ou seja, o NOx do potássio é 1+. Então, vou escrever aqui 1+. NOx do manganês, não sei, então vou chamar de X. NOx de cada oxigênio, 2-. E na linha de baixo, a gente vai multiplicar pelo número de átomos que existem de cada elemento. Potássio tem 1, então vai ficar 1+ mesmo. Total de cargas positivas. Manganês tem 1, então 1 vezes X é X. 2- vezes 4 oxigênios fica 8-. Mas a gente sabe que a soma dos NOx no composto tem que dar 0. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que 1 mais X menos 8 tem que dar 0. Então X é igual a 7. 7+. Então você vai dizer, olha, o NOx do manganês no permanganato de potássio é 7+. Resolvido. NOx 7+. Última parte da questão. Escreva a equação balanceada. Escreva a equação balanceada que representa a reação global do processo de obtenção do permanganato de potássio descrito no texto. Pessoal, aqui tem uma regra muito importante nessa história. Vou dar até um zoom aqui na reação, nas reações. Para eu considerar que duas reações são consecutivas, o reagente, na verdade, o produto da primeira reação tem que estar em igual quantidade que o reagente da segunda. Ou seja, se eu produzir K2MnO4 e depois eu vou consumi-lo, para eu considerar que essas reações são consecutivas, eu preciso ter igual quantidade de ambos. Legal? Então, o que eu vou fazer para garantir isso? Eu vou multiplicar essa equação de cima por 3. E vou multiplicar a equação de baixo por 2. Aí sim eu posso dizer que essas reações são consecutivas. E isso eu posso fazer aqui no rascunho mesmo. Ver se você concorda comigo. Multiplicando por 3, ó, vão ficar 2 vezes 3, 6 MnO2, mais 3 O2, mais 4 vezes 3, 12 KOH, formando 2 vezes 3, 6 K2 MnO4, mais 6 águas. Boa! Só peguei a primeira equação e multipliquei por 3. Vamos pegar a equação de baixo e multiplicar por 2. Como é que vai ficar? 3 vezes 2 são 6 K2 MnO4, mais 2 vezes 2, 4 águas, formando 4 de K MnO4, mais 2 MnO2, mais 8 KOH. Boa! Agora sim você vai somar essas equações. Então, gente, para eu considerar que as duas reações são consecutivas, eu tenho que cortar o K2MnO4. Ele não pode aparecer como um reagente ou como um produto. Ele é apenas um intermediário do processo. Lembra que intermediário é uma substância que não existia no começo e não vai existir no final. Ela se formou durante o processo e foi consumida ainda durante o processo. Isso seria um intermediário. Então vamos fazer o festival aqui dos cortes, né, queridos? 6K2MnO4, ó, dá-lhe chance, com 6K2MnO4. Que mais?
MnO2 dá para cortar um pouquinho, não dá? Ó, porque tem 6 MnO2 no reagente e tem 2 MnO2 no produto. Então, 2 MnO2 eu consigo cortar, ó. Dá-lhe chance, chance. Cortei 2, então aqui ainda sobram 4. KOH dá para cortar também, vê se você concorda. Tem 12 KOH no reagente e 8 KOH no produto. Então, 8 KOH vão cortar, ó. Dá-lhe chance, chance. Aqui vão sobrar 4 KOH. E ainda tem a água para dar uma cortadinha. 4 águas no reagente, 6 águas no produto. Dá-lhe chance, chance. Sobraram 2 águas no produto. Acho que fechou, né? Então, qual vai ser a equação balanceada? Vão ficar 4 MnO2 mais 3O2 mais 4 KOH, formando quem? 4 de KMnO4 mais 2 águas. Vamos conferir se está tudo balanceadinho? Ó, 4 manganês no reagente, 4 no produto. 4 potássio no reagente, 4 no produto. 4 hidrogênios no produto, 4 hidrogênios no reagente. Fechou. Oxigênios, 2 vezes 4, 8, mais 6, 14, mais 4, 18 no reagente. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18 no produto. Fechou. Então, essa é a equação que você vai apresentar como resposta da letra B. Legal? Você pode até trazer tudo isso aqui mesmo. Tá? Então, resposta aqui da letra B. Legal? Então, a equação final é 4MnO2 mais 3O2 mais 4KOH, dando 4KMnO4 mais 2H2O. Resolvido. Então, isso aqui é a equação balanceada. Equação balanceada. Fechou. Tudo bem? Tranquilo. Eis a questão de número 10. Combinado? Vamos em frente então, queridos. Questão de número 11. A gasolina é constituída por uma mistura de hidrocarbonetos, dentre eles os principais são o N-heptano e o isoctano, C8H18. No Brasil, a legislação permite a adição de até 27% em volume de etanol anidro à gasolina comercializada nos postos de abastecimento veicular. A presença de etanol na gasolina possibilita que a reação de combustão ocorra de maneira mais adequada nos motores. Letra A. Represente a fórmula estrutural do etanol. Lembra que fórmula estrutural é aquela em que eu represento os símbolos dos elementos e as ligações covalentes por meio de um traço, né? A fórmula estrutural. A fórmula molecular do etanol eu conheço. O etanol é o C2H5OH, né? E aí a segunda parte. Calcule o quê? Calcule o volume de etanol máximo que pode estar presente em 50 litros de gasolina no Brasil. Vamos lá, por partes. Letra A. Represente a fórmula estrutural do etanol. Bora. Letra A. Então, o etanol tem carbono ligado com 3 hidrogênios, HHH. Aqui outro carbono ligado com 2 hidrogênios e aqui oxigênio, hidrogênio. Resolvido. Tá? Então, eis a fórmula estrutural do etanol. De boa. Agora, ele quer que você calcule a quantidade máxima de etanol que pode ser colocada em 50 litros de gasolina. Então, pensa comigo. Eu sei que 50 litros de gasolina vão representar 100% do volume. Mas 27% do volume pode ser etanol. E é esse o volume que eu quero descobrir. Então, esse volume vai ser 50 vezes 27%, que é a mesma coisa que 50 vezes 0,27. Isso vai dar 13,5 litros. Então, você pode responder assim: o volume máximo de etanol
é 13,5 litros. Acabou. Beleza? Esse é o item A. Só confere lá comigo, ó. Represente a fórmula estrutural do etanol, feito. Calcule o volume de etanol máximo em litros que pode estar presente em 50 litros de gasolina. Foi de boa esse item, né? Olha lá. O volume máximo é de 13,5 litros. Está bem direto, bem correto. Letra B. O que ele fala? Equacione a reação de combustão completa do isoctano. Pessoal, o isoctano, o enunciado deu lá em cima, ó, é o C8H18. Combustão completa do isoctano. Mas ele quer que a gente apresente essa equação da reação balanceada de que forma? Com os coeficientes estequiométricos com os menores valores inteiros. Legal? Então vamos fazer no rascunho aqui. Como é que fica a combustão completa do isoctano? Lembrando que combustão completa é combustível mais oxigênio, formando gás carbônico e água. Então vamos fazer, ó, combustível C8H18 mais oxigênio, formando CO2 e formando água. Deixa eu só carregar. Foi. 8 carboninhos. Então, vou colocar 8 aqui. 9 águas vão acabar fazendo aí o balanceamento com 18 hidrogênios. Ó. 2 vezes 9 são 18. Fechou. Agora tem que ajustar os oxigênios. Quantos oxigênios você vê no produto? 2 vezes 8, 16, mais 9, 25. Então, eu teria aqui 25 meios de oxigênio. Mas, gente, tá bacana. Só que o enunciado está pedindo para você apresentar com os menores valores inteiros. Então não pode ficar 25 meios. Melhor coisa que você tem a fazer é multiplicar tudo por 2. Então isso é o que você vai responder aqui na letra B, o equacionamento. 2 de C8H18 mais 25 de O2. Estou multiplicando tudo por 2. Lá eram 8 CO2, aqui ficam 16 CO2, mais eram 9 águas. 2 vezes 9 são 18 águas. Pronto. Eis o balanceamento da combustão completa do isoctano, usando os coeficientes como sendo os menores inteiros possíveis. Belezinha. Legal? Ó, vamos só conferir se a gente não esqueceu de nada. Eu acho que está tudo bem. Partiu questão 12 para fechar? Queridos, a questão 12 diz assim: o ácido barbitúrico C4H4N2O3 é um ácido fraco com constante de ionização Ka 1 vezes 10 a menos 5. A sua dissociação em água é representada de acordo com a equação. A síntese do ácido barbitúrico é feita em laboratório a partir da reação entre ureia e o ácido malônico. A fórmula estrutural do ácido malônico está apresentada na figura. Letra A. Escreva, eu gosto muito de marcar os comandos, escreva a fórmula molecular do ácido malônico. Molecular. Classifique esse ácido como quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Boa, vamos lá. Eu gosto de escrever mais aberto o ácido para a gente enxergar o que está acontecendo. Vê se você concorda comigo. Esse ácido tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carboninhos. E aí você tem a seguinte situação. Você tem carbono, carbono, aí aqui vai ser CH2, aqui outro carbono. Aqui vai ter dupla O, OH. E aqui também, OH. Legal? Esse é o ácido malônico, vê se você concordou. Agora pensa comigo, qual é a fórmula molecular dele? Vamos colocar ele aqui do lado. Qual é a fórmula molecular dele? Eu tenho 3 carbonos, C3, são esses 3 meninos aqui. Nós vamos marcar aqui 1, 2, 3. 3 carbonos. Quantos hidrogênios a gente tem? 1, 2, 3,
4 hidrogênios. Então, vai ser H4, C3H4O4. Enxerga aí que tem 4 oxigênios, né? Então, temos aí os 4. Deixa eu marcar aqui para a gente não ter nenhuma dúvida. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Fechou a fórmula molecular do ácido malônico. Já vou escrever lá na letra A. Letra A. Ácido malônico é o C3H4O4. É isso, né? Isso mesmo, ó. C3H4O4. Fechou, primeira parte. Aí eu quero classificar esse ácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Queridos, vocês estão vendo que esse ácido é um ácido dicarboxílico. Você tem nas duas pontas da cadeia a função ácido carboxílico. E nós sabemos que os hidrogênios que são ionizáveis no ácido carboxílico são os hidrogênios ligados ao oxigênio, ou seja, esse hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui da esquerda. Então, esse ácido é um diácido. Legal? Tem esses 2 hidrogênios ionizáveis. Os hidrogênios ligados a carbono não ionizam, só os ligados a oxigênio. Então, pronto. Você vai dizer que o ácido malônico é um diácido. Acabou. Letra A foi. Agora, a letra B, eu acho que é a mais enjoadinha da prova. Certo? É a mais enjoadinha. Eu vou apagar aqui o ácido malônico só para a gente ter espaço para escrever bastante. Calcule, vamos começar aqui, calcule o quê? A concentração de H+, na solução aquosa de ácido barbitúrico. E determine o quê? O pH. O pH dessa solução. Então vamos lá. Gente, para a gente calcular, nós estamos lidando com um ácido que é um monoácido, né? A gente viu ali no enunciado, no começo ali, ó. O ácido tem um Ka que foi dado, 10 a menos 5. Ele é um ácido fraco, foi dito. Então vamos reforçar o conhecimento aqui, ó. É um ácido fraco. Ele deu o valor do Ka e mostra como é que é a dissociação em água. Eu vou fazer aqui algo que a gente chama de lei de Ostwald. Eu vou meio que deduzir a lei de Ostwald com vocês, legal? Mas tem gente que às vezes já sabe a lei de Ostwald direto, já sai aplicando, né? Por quê? Porque a gente sabe que para ácidos fracos, eu vou deduzir isso com você, fiquem tranquilos, tá? Mas para ácidos fracos, vale dizer que o Ka do ácido é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração inicial. Certo? Agora, de onde saiu isso? De onde sai isso? Ó, vou fazer a dedução bem rápida. Imagina que você tem um ácido, um monoácido HA, ele ioniza em H+ e A-, que é o que aparece ali em cima. Eu só estou realmente simplificando o processo. H+ e A-. Beleza. Vamos fazer aqui uma tabelinha de equilíbrio. Sabe tabelinha de equilíbrio? Quanto tem de cada espécie no início, quanto reagiu, quanto formou, quanto eu tenho de cada espécie no equilíbrio. Então, bora. Quanto eu tinha no início de HA? Eu vou fazer literal. Tinha M, uma concentração M. Não tinha nada de H+, nada de A-. Eu vou dizer que esse ácido tem um grau de ionização alfa. Escrevi o alfa ali em cima. Tá? Quanto reagiu? Essa parte aqui é importante. Quanto de ácido reagiu? Quanto reagiu é sempre alfa vezes quanto tinha no início. Basta você lembrar da definição de alfa. Alfa é quanto ionizou pelo quanto tinha. Se alfa é quanto ionizou pelo quanto tinha, então quanto ionizou? Alfa vezes quanto tinha. Certo? E aí, a linha do reagiu formou é a linha da proporção estequiométrica. E a proporção da reação é 1 para 1 para 1. Então aqui você vai formar alfa vezes M e aqui alfa vezes M. Então no equilíbrio, quanto tem de H+? Alfa vezes M. Quanto tem de A-? Alfa vezes M. E quanto tem de HA? M
menos alfa M, né? Mas aí, pessoal, quando eu estou lidando com ácidos fracos, M menos alfa M é praticamente M. O que eu estou dizendo com essas palavras? A concentração de ácido que tinha no início, em comparação com o quanto reagiu, é muito maior. Já que é um ácido fraco, a quantidade que reage, que ioniza, é muito pequena. Então, para fazer a comparação, se eu fizer, por exemplo, imagina que eu diga para você que esse ácido ioniza 1%. Então, eu estou falando da concentração inicial menos 1%. É praticamente a concentração inicial. Isso é uma aproximação válida e esperada que a gente faça. Tá? Então, gente, como é que fica o Ka aqui? O Ka, ele é concentração de H+, vezes concentração de A-, tudo isso dividido pela concentração de HA. Gente, vocês não precisavam fazer tudo isso na hora da prova. Se você lembrasse da lei de Ostwald, que foi o que eu escrevi ali em cima. Tá? Eu estou deduzindo a lei para mostrar de onde vem essa informação. Então, ó, o Ka vai ser concentração de H+, alfa vezes M, vezes concentração de A-, alfa vezes M de novo, dividido pela concentração de HA, que a gente aproximou para M. Então, ó, cortou M com M, dá-lhe chance, chance, o que sobrou? Exatamente o que eu tinha te falado. Alfa ao quadrado vezes M. Certo? Então, vamos fazer as contas aqui. Vamos calcular a concentração de H+. Você vai escrever para ácidos fracos, vale K igual a alfa ao quadrado vezes a concentração inicial do ácido. Substitua os valores. O Ka vale 10 a menos 5. Isso é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração inicial do ácido, que é 10 a menos 1. Peguei do enunciado, ó. A concentração de ácido barbitúrico é 0,1 mols por litro, 10 a menos 1. Então, isso me leva a entender que alfa ao quadrado é igual a 10 a menos 4. Portanto, o alfa vale 10 a menos 2. Guardo esse alfa. Tia, mas para que você calculou esse alfa? Te explico. Olha para a tabelinha ali. Qual é a concentração de H+, tá aqui o H+, qual é a concentração de H+ no equilíbrio? Alfa vezes M. Então, vamos lá. Gente, a concentração de H+, no equilíbrio é dada por alfa vezes M. Você está vendo na tabela. Então, se é alfa vezes M, o alfa vale 10 a menos 2. Vai ser 10 a menos 2 vezes a concentração inicial do ácido, que é 10 a menos 1. Portanto, a concentração de H+ no equilíbrio é igual a 10 a menos 3 mols por litro. Pronto. Você calculou a concentração de H+. Mas você percebe que é um item mais dificinho? Da prova toda que a gente está fazendo, esse é o item mais complexo, né? Mais complicadinho. Mas agora vem o pH, né? Se você achou a concentração de H+, você sabe que o pH é menos o log da concentração de H+. Ou seja, é menos o log de 10 a menos 3. Portanto, você conclui que o pH é 3. Acabou a questão. E acabou a prova. Beleza? Queridos, espero que tenha ficado claro. Eu tentei ser bastante objetivo, mas dentro daquilo que realmente se espera de resposta, né? A gente não pode, na prova da Santa Casa, ficar justificando muito quando ele não exige justificativa. A gente tem que ser mais direto realmente. Espero que tenha sido útil para o estudo de vocês, para os próximos vestibulares. Então, galera, faça um reforço aí ao meu pedido. Por favor, se você gostou do conteúdo, compartilha com mais colegas vestibulandos, deixa um like, deixa um comentário aí para eu saber, né, que está tudo fluindo bem e que eu estou te ajudando também. Tá bom? Beijos e abraços, se cuidem. Valeu, falou!